Bom, abrimos o Todo Seu de hoje falando sobre um assunto interessante, intrigante e, para muitos, assustador, mas, sem dúvida, muito curioso, que é a paranormalidade. Ela envolve percepções que estão além das explicações científicas e também os casos relatados por algumas pessoas que se dizem detentoras, né, de poderes psíquicos, capazes de produzir manifestações como a percepção extrasensorial, psiconese, enfim. Vamos entendê-la melhor com a ajuda do psicólogo, professor e pesquisador da USP, que está de volta, que é o Leonardo Martins. Obrigado, Léo. Como é que você está? Eu que agradeço. Tudo bom? Bem, e você? Tudo ótimo. Esse é um assunto bastante curioso, né? Sim, sem dúvida. Tanto que eu decidi dedicar a minha carreira científica inteira a pesquisar isso. Olha, né? Que coisa. A nossa mente é muito mais poderosa do que a gente possa imaginar. Isso pode ser até um clichêzão, mas a gente sabe que é verdade. Inclusive, muita gente acredita nos tais poderes da mente. Isso é paranormalidade? Eu acho que as capacidades, os poderes mentais, eles são tão grandes que a gente está esbarrando com eles todo dia e não percebe. Por exemplo, somos capazes de fazer sinfonias e de mandar o homem à lua. Isso já mostra que os poderes da mente são muito vastos. Mas nesse domínio da paranormalidade, da suposta paranormalidade, isso acaba constituindo, eu diria, uma pequena e controversa parcela de tudo que a mente é capaz de fazer. Mas é interessante o suficiente a ponto de haver todo um conjunto de pesquisas e esforços acadêmicos e não acadêmicos também para tentar entender o que está acontecendo. Acadêmicos? Sim. Olha. É bom, eu ouvi falar, não sei se é verdade, se é mito ou se é verdade, que na Rússia havia uma faculdade de parapsicologia. Já houve em vários lugares do mundo, e ainda há em algumas iniciativas acadêmicas de curso. Inclusive uma graduação, uma coisa mais completa. Tá. E a Rússia acabou ficando famosa também por conta do grande interesse até militar que eles tiveram na pesquisa do paranormal dos anos 60, 70. Exatamente. Então, a gente acaba ouvindo muitas dessas histórias, e uma parte é verdade mesmo. Eles realmente têm uma cultura de valorizar o paranormal, mas isso é espalhado pelo mundo, e aqui no Brasil a gente também tem. Na sua opinião, a ciência, você acha que ela tem consenso sobre isso? Em relação a alguns aspectos, eu diria que sim. Por exemplo, a grande maioria dos relatos ligados ao suposto paranormal não se devem a transtorno mental. Isso é uma coisa que as pesquisas já mostram fatamente. Então, você dizer que viu coisas, ouviu coisas, é capaz de mover objetos, enfim, isso está dentro das possibilidades saudáveis da experiência humana. Seja isso devido a uma explicação ou outra, mas uma das coisas é que essas pessoas não têm transtorno mental tipicamente. Outro quase consenso agora é de que existem evidências, sim, a favor do paranormal. E aí começa a acontecer a falta de consenso, que é quanto à qualidade dessas evidências. Então, o que se discute muito é se essas evidências têm qualidade suficiente para a gente bater o martelo de que o paranormal existe ou não. Mas que existem evidências, existem. Né? Eu me lembro que há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, havia um chilique universal com Uri Geller. Sim. E provaram que o cara era um charlata de primeira grandeza. Muita gente ainda resiste a essa explicação, então eu até falo isso com muito cuidado, mas várias pessoas, inclusive um mágico norte-americano chamado James Randi, fizeram esforços nesse sentido, tanto que a gente consegue reproduzir com vias convencionais tudo que Uri Geller fazia. Inclusive tem um professor da Universidade de Londres, amigo nosso, Dr. Christopher French, ele costuma brincar que fazer essas coisas pelo meio paranormal é o jeito mais difícil de fazer. Porque é muito mais fácil fazer pela via do ilusionismo e tal. Da mágica e tudo, né? É. Bom, falando de experiências paranormais, a gente pode citar, por exemplo, a tal da percepção extrasensorial. O que a gente mais ouve é isso. Uhum. Fala. O que é isso? É uma das principais categorias de experiência supostamente paranormal, né? É a suposta capacidade de ter acesso a informações sem ser pelas vias que a gente conhece. Aí, ó. Sim. Supostamente, então, é ver através de distâncias ou através do tempo. Então, ver coisas que aconteceram no passado ou que acontecerão no futuro. Ou ver coisas que estão distantes lá no outro prédio ou lá na sua casa. Aquelas histórias de que alguém passou mal e você sentiu. Então, a percepção extrasensorial ela é uma gama muito grande de possibilidades, né? E as pessoas relatam isso desde o começo dos tempos, desde todas as culturas humanas que foram estudadas a respeito, as pessoas relataram algum tipo de percepção extrasensorial. E a gente estuda isso cientificamente, em laboratório. Bom, isso aí você diz, mas a pessoa não precisa estar em estado de inconsciência, de dormindo, nada disso, né?
tem uma série de categorias dessas experiências acontecendo. Já na década de 30, a partir dali, começou a haver uma categorização dessas experiências por uma pesquisadora chamada Louisa Rhine, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E ela pegou quatro grandes categorias dessas experiências. Então, boa parte delas acontecem em categorias que não tem a ver com o estado alterado ou com inconsciência. Vários casos, inclusive, que eu já tive chance de pesquisar, envolvem pessoas que estavam fazendo coisas como estar aqui agora conversando com você, de repente vê uma imagem extremamente nítida ou uma sensação extremamente clara de que, sei lá, alguém querido está passando mal e, sei lá, eu posso levantar daqui e sair correndo porque eu sei que a pessoa está passando mal e eu já até te deixo aí no vácuo porque eu tenho certeza do que está acontecendo. Isso é uma coisa incontrolável, né? Imagina se você tivesse 100% de certeza de que um ente querido está passando mal agora. Né? Você vai se levantar e vai atrás. Né? A informação parece vir de forma incontrolada, inconsciente nesse sentido. A pessoa não buscou. Independente de qual seja a explicação. Aí o que você decide fazer com isso é outra história, né? A telepatia, que é uma coisa que se fala muito e tal, pertence a essa... Sim. Porque se a gente definir telepatia como a capacidade de captar o que o outro está pensando, isso é percepção extrasensorial, porque eu não consigo, pelas vias normais, ver o que você está pensando, né? Não está escrito na sua testa nem nada. Então eu precisaria ter uma capacidade extra para ver além e captar ideias. Esse é o X-Men, né? Ah, sim. É um exemplo clássico, né? O professor Xavier teria, entre outras, essa capacidade. Olha ele aí. Eu gostava desse filme muito. Há também a psicocinese, né? Que tem muita gente que me disse que já viu, né? Você mover objetos só pensando, enfim, com poder na mente. Como é que você explica um fenômeno desse? Tem duas grandes categorias de explicação. As convencionais e as não convencionais, vamos dizer assim, né? Então, de fato, a grande maioria dos episódios, no mínimo, pode ser explicada como farsa ou principalmente erro de interpretação de fenômenos convencionais. Geralmente as pessoas não são mal intencionadas quando relatam essas coisas. Elas realmente acreditam no que viram, enfim, mas se enganam, porque a gente tem uma série de vieses que faz com que a gente enxergue as coisas não como exatamente elas são, mas sim a partir de uma perspectiva comprometida, porque o nosso cérebro ele não é capaz de interpretar tudo, ele não tem acesso a todas as informações. E tem explicações que são não convencionais, né? As pessoas, por exemplo, recorrem muito à física quântica, sim, inclusive cometendo muitos erros. Esse que é o problema. A gente usa os conceitos da física quântica de forma muito distorcida, sabe? Quando você apresenta esses argumentos do paranormal usando a física quântica para um físico, por exemplo, eles têm calafrios, porque os conceitos estão totalmente distorcidos e fora do lugar. Ou então usando conceitos de energia ou coisa assim, e energia acaba sendo um conceito complicado, porque qualquer coisa que você não entende, você pode chamar de energia, né? Sim. Mas, por exemplo, eu poderia te dar a oportunidade de decidir qual explicação seria mais adequada se eu produzisse alguma coisa aqui agora de psicocinesia. Te dou essa opção se você quiser. Claro que eu quero. Tá, eu não sei se eu estou bem o suficiente hoje, mas você empresta seu relógio? Empresto. Ele... Eu uso tão pouco, eu tenho paixão por relógio. Ele tem ponteiro de segundos? Tem. Esse relógio, ele é usado pela esquadrilha de caça da Força Aérea Italiana. E nós, aviadores, adorávamos, e eu adoro até hoje. E não se encontra isso. Eu ganhei de presente do Faustão. Deu de aniversário. Bom, você colocou uma pressão muito grande em mim agora, no sentido de estragar o seu relógio com os meus poderes da mente. Não, não vai estragar, não. Quer ficar com ele? Posso fazer agora? Estou pensando que você está fazendo já. Estou com o relógio na mão. Não, preciso me concentrar. Tá. Você consegue chegar mais perto? Claro, imagina. Senta aí contigo. Tá. Do lado do meu Frank Menotti. Deixa eu tentar. Preciso me concentrar um pouco. Tô conseguindo. Tá vendo? Parou! Tá vendo? Eu não tô conseguindo segurar muito mais. Tá vendo? Parou! Léo, parou! Voltou? Voltou. Cansa um pouquinho fazer isso, mas... Rapaz! Eu tô um pouco tonto, mas... Quem é que faz isso normalmente? Mágicos. Não, mágicos não, mas como mágico? Isso que eu fiz agora não tem nenhuma coisa paranormal envolvida. Foi pura mágica, ilusionismo. Como assim? Eu gosto de usar esse exemplo para mostrar que coisas paranormais que a gente vê por aí, que são muito difíceis de explicar,
podem ser feitas por recursos de ilusionismo. Por isso que nós, ao pesquisar paranormalidade, a gente tem que entender de mágica. Você está brincando que isso aqui foi mágica? Como você parou o ponteiro de segundos? Sim. E se eu te ensinar, você faz. Não, eu não quero aprender, porque truque é truque. Rapaz, isso não tem nada a ver com... Nem um pouco. Absolutamente zero de paranormalidade, qualquer coisa assim. Mas você disse que estava passando mal, tonto. Na mágica tem uma cena, a gente tem que criar um contexto para aquilo ficar mais crível, né? E muitos supostos paranormais fazem isso. Você citou Uri Geller, né? Que era um mestre em fazer isso. Então, se você só faz a coisa a seco, não tem o mesmo impacto emocional do que contando toda essa história que eu contei e falar que eu estava tonto e tudo mais. Ai, meu Deus do céu. E milagres? Milagres são considerados também fenômenos paranormais? Sim, se a gente entender paranormalidade como aquilo que viola o que a gente espera no dia a dia, e aquilo que todo mundo espera no dia a dia, né? Os textos sagrados estão cheios de menções a coisas extraordinárias, como andar sobre as águas, né, como Jesus fez. Mas se a gente vai em outras culturas também, por exemplo, um dos patriarcas do budismo, Bodhidharma, também teria andado sobre as águas. Sim. Buda teria feito o milagre da multiplicação dos 1000 Budas. Isso. Então, em vários textos sagrados, você vai ver coisas que violam o esperado, o comum, aquilo que você e eu conseguimos fazer. E é por isso que quando a gente estuda o paranormal, além de estudar mágica, a gente também estuda a religião, fenômenos religiosos, crenças religiosas. Então, minha carreira acadêmica também está voltada para essa parte. Por exemplo, essa coisa também que eu tenho visto, tem até programa de televisão, contato com alienígenas, OVNIs. Isso somente tem influência também, não? Sim, nos dois sentidos. Inclusive, essa é a minha categoria favorita, talvez, de experiências ditas paranormais, porque eu sou de Pedro Leopoldo, da cidade natal do Chico Xavier, e lá, além da coisa ligada ao espiritismo, também tem vários relatos sobre extraterrestres, e tem uma abdução muito famosa lá, que é o caso Bebedouro. Então, eu, desde criança, queria entender o que estava acontecendo, se essas pessoas estavam inventando, ou se era coisa da cabeça delas, ou se era verdade, enfim. Então, desde criança, eu investigo esses casos na medida do possível, né? Para uma criança investigar. Mas tem duas grandes explicações que a gente pode considerar. De novo, as convencionais e as não convencionais. E a mente, ela é um agente muito poderoso nessa parte das explicações convencionais. Porque grande parte dos episódios são interpretações equivocadas de fenômenos convencionais. Por exemplo, a paralisia do sono, que é um fenômeno entre o sono e a vigília em que a pessoa acorda, mas o corpo dela está paralisado, ela consegue ver o quarto, consegue ver tudo, consegue ter consciência de que ela está acordada, mas ela sonha de olhos abertos. E se a gente está numa cultura como a nossa, em que se espera visitas noturnas de alienígenas no quarto e que a gente teria essas reações de paralisia e tal, como na ufologia é dito, é muito fácil você enxergar nessa experiência, nesse sonho acordado, um alienígena no seu quarto. É um sonho de olhos abertos. Eu mesmo já tive a experiência. Então, a mente pode interferir nesse lado de dar uma série de explicações convencionais, de fazer uma série de fenômenos convencionais parecerem alienígenas, mas também tem o outro lado da paranormalidade supostamente autêntica, em que várias pessoas que passaram por supostos contatos com alienígenas relatam que ficam com uma capacidade telepática ao longo dos 4 dias subsequentes, ou relatam que fenômenos de poltergeist estariam acontecendo na casa. Apareceu aqui atrás, né, o Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Fui assistir também esse filme. E o Spielberg foi genial em mostrar, antes do contato do menino, dele ser abduzido, os brinquedos do quarto andando sozinhos, o parafuso do chão soltando sozinho. Isso, nos relatos supostamente reais, também acontece muito. Fenômenos de aparência poltergeist paralelos aos contatos com alienígenas. Aquela série americana, Stranger Things, por exemplo, retrata esses fenômenos, né? Sim. Tá. Como é que é o estudo de uma pessoa paranormal? Eu até gosto bastante da Stranger Things, está citando várias referências que eu gosto, né? Contatos Imediatos, essa série. A série é óbvio que ela toma uma série de liberdades artísticas, mas ela mostra um pouco como a coisa acontece em termos de estudos de laboratório, por exemplo. A gente tem várias pesquisas, vários tipos em que a gente leva as pessoas supostamente paranormais para o laboratório e testa se elas conseguem mesmo transmitir informação para uma outra pessoa à distância, a gente testa se ela consegue mover objetos ou não, mas também tem pesquisas do tipo ir lá no local em que as coisas estão acontecendo, que a gente chama de etnografia, que os antropólogos fazem muito. Sim. Vai a campo e vê aquilo, testa ao vivo a coisa acontecendo, tem estudos mais teóricos. São tantas coisas que eu, inclusive,
criei um canal no YouTube só para falar disso, que é o Cientista de Chinelo. Então, tanta informação, eu acho que as pessoas precisam ter acesso à divulgação científica sobre essas coisas também. Porque se o cientista não fala disso, a informação que circula por aí é informação muitas vezes enviesada ou pseudocientífica, enfim. Claro, mistificadora, como é que... Sim. Que é a grande maioria, né, Léo? Infelizmente é. Então, olha, só para encerrar o nosso papo, você já presenciou algum fenômeno assim que para você é inexplicável? É até bom você ter falado inexplicável, porque eu prefiro inexplicado. Né? Que uma coisa inexplicada é uma coisa que não tem explicação, pelo menos ainda. E inexplicável é uma coisa que aparentemente não vai ter explicação, é um negócio que está além das nossas capacidades. Eu não sei, porque eu não sei até onde que as nossas capacidades vão. Mas eu já vi coisas que até hoje ainda não sei o que são. Desde OVNIs, inclusive um muito grande uma vez, no Mato Grosso do Sul, uma vez que eu estava num grupo, numa espécie de seita, e o pessoal estava fazendo umas práticas de mentalização e, de repente, um grande manto de luz passou por cima do campo, assim, cobriu mais ou menos uns 300 metros da campina, assim, Uau. E aquilo passou na frente de todo mundo viu. E eu tenho hipóteses para explicar essas coisas, mas eu nunca vou ter certeza porque a coisa já passou, né? E até por isso que é tão importante a gente fazer estudos em laboratório, controlados, porque você tem a chance de repetir e tudo mais. Aquilo ali só ficou como marca na minha memória de algo excepcional e que me motiva a continuar pesquisando, mas nunca vou ter certeza do que era. Pô, eu tô aqui. Essa pauta é sua, bonitinha. Muito legal. Quero agradecer a presença, então, desse psicólogo que já é freguês nosso aqui. É professor, pesquisador da USP, que é o Leonardo Martins, a quem eu quero pedir, inclusive, que deixe um recado. Primeiro, eu quero o endereço de novo do YouTube, porque eu vou acessar. Legal, é muito bom, porque tem muita má informação, então se a gente puder contribuir pelo menos um pedacinho, é o Cientista de Chinelo. Eu não estou de chinelo hoje, mas é uma referência aos meus horários de folga em que eu gravo os vídeos. E eu só quero agradecer a oportunidade de voltar aqui, é sempre um enorme prazer. Obrigado, Léo. Obrigado por tudo. Imagina. E espero que seu relógio esteja funcionando ainda. Tá. Que bom. Meu Deus, é mágica. Eu preciso entender essas coisas. Obrigado, queridão. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, essa foi a arte do nosso amigo cartunista Tony D'Agostinho. Se você curtiu o trabalho dele, aproveita para curtir também na página oficial dele, que é no facebook.com/arte de Tony D'Agostinho.